Olá, meus amigos, Sérgio Tarcha falando. Nesse vídeo eu vou postar para vocês um caso real que versa sobre a relação de causalidade. Essa relação de causalidade ela está prevista no artigo 13º, na parte geral do Código Penal. Ela fala sobre o nexo causal, né, entre o liame entre a conduta do agente e o resultado, né? Diz o artigo, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável quem lhe deu causa. Considera-se causação omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que nos interessa hoje é o parágrafo 1º, que é a superveniência de causa independente. Essa superveniência diz assim: a superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Senhores, o que eu quero exemplificar? Num exemplo bem cru, em que as faculdades sempre colocam, é o seguinte: se você dá uma facada numa pessoa, uma facada no pé do cara, e o cara é socorrido por uma ambulância, a ambulância capota no trajeto entre o local da facada e o hospital, e o camarada morre, aquele que deu a facada pode responder por homicídio? Não. Ele vai responder pela lesão corporal dolosa, quiçá pela tentativa de homicídio, se o delegado de polícia que presidiu o inquérito ou o promotor que ofereceu a denúncia entender que essa facada foi com a tentativa de matar e não de ferir, mas jamais pelo resultado morte. Esse sim deu-se pelo capotamento da ambulância. Eu tive um caso em que tentaram imputar um delegado de polícia um resultado morte, numa situação que ele não tinha o menor nexo causal, embora tivesse tido uma participação no fato anterior. Eu vou contar para vocês o seguinte caso. Uma policial militar estava na rua numa noite de muito calor, estava paisana, quando sofreu uma tentativa de assalto por parte de um meliante. Esse camarada chegou, tentou assaltá-la, ela, policial militar, em torno de 20 anos, uma moça jovem, sacou da sua própria arma com o espécie de reagir e de talvez inibir o assalto em que era vítima naquele momento. O camarada conseguiu entrar em luta corporal com ela, tomou a arma dela e a matou com a própria arma. Esse camarada acabou fugindo e, ao correr, foi capturado por alguns outros policiais, que o capturaram e o levaram à delegacia de polícia daquela circunscrição. Quando chegou na delegacia, alguns outros policiais o reconheceram. Esse cara esteve aqui alguns dias atrás, há poucos dias atrás. E, de fato, senhores, a polícia militar tinha levado ele no meio de 8 pessoas, 8 noias dali da região, para averiguação. E eles não estavam com o documento. O certo seria o delegado determinar a planilha, colher a identificação datiloscópica. Eles chamam de planilhar a pessoa, né? Com essa identificação datiloscópica, ele ia conseguir a identificação da pessoa e ver se ele tinha algum débito com a justiça, se ele tinha alguma pendência, né, com a justiça. E o delegado não fez isso e optou por pedir para os investigadores colherem o nome daqueles que não estavam portando documentos e com o nome ele puxasse no terminal se tinha alguma passagem pela polícia. Obviamente, quem não estava com o documento deu nome frio. Ó, meu pai chama João das Couve, minha mãe chama Maria das Couve e eu sou o Zé das Couve. E aí não deu nada, ele foi liberado. Este cara que matou estava entre eles. E o que os órgãos de acusação hipotetizaram? Que se o delegado, há 3, 4 dias atrás, quando o camarada foi conduzido à delegacia para averiguação, tivesse feito o que deveria ter feito de ofício, ele teria determinado que o assassino fosse planilhado, tivesse as suas digitais
identificadas e fatalmente, como ele tinha contra si um mandado de prisão por mais de 10 anos, por um outro roubo seguido de morte, ele teria ficado preso ali e não teria podido, ali, dali a 3, 4 dias, tentar assaltar e matar a desafortunada vítima. Pelo que, tanto no administrativo como no penal, tentaram estabelecer esse liame, mas obviamente não restou frutífero, porque nada tem a ver com a morte. Ele respondeu pelo crime de prevaricação, ou seja, não fez aquilo que deveria ter feito como ato de ofício, mas não respondeu, obviamente, pelo latrocínio que ceifou a vida da pobre policial militar. Desta forma, senhores, eu explico que a causa superveniente independente, ela aponta o que provocou o resultado, exclui a imputação de algum fato anterior que pudesse até gerar o fato que levou a ter esse resultado. É o caso da ambulância, da facada no pé, ilustra muito bem o que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido, permaneço à disposição. Um abraço do Sérgio Tarcha.